Olá, meu nome é Mariluce August, sou professora na Faculdade Fidelis do curso de Teologia e de Pedagogia. Hoje queremos compartilhar a respeito de evangelismo nos primeiros séculos. Como foi evangelizado os primeiros séculos? Como foram evangelizados? O que aconteceu? Como eles conseguiram se espalhar no meio de tanta perseguição? A palavra de Deus, ela nos explica isso. Lá em Gálatas 4:4-5 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então o tempo era propício. Como era o berço da evangelização? Como foi o começo? Como foi a evangelização dos judeus e gentios? Qual foi a estratégia evangelística dos primeiros séculos? Quais foram as motivações e métodos dos primeiros evangelistas? Essas perguntas nós queremos refletir sobre elas nesse estudo de hoje. Os evangelistas, eles não se interessam muito por teologia, diz o Grimm, Dr. Grimm. E teólogos não se interessam muito por evangelização. Isso ele constatou durante a sua vida. E escreve no prefácio do seu livro. Evangelistas não se interessam muito por teologia e teólogos não se interessam muito por evangelização. Por que será? Então ele quer desmistificar isso no seu livro, na sua tese. E os evangelistas do início do cristianismo, ele tem muito a ensinar. Eles têm muito a ensinar, a nos ensinar e nos capacitar. O tempo é chegado, diz Marcos 1:15. O reino de Deus está próximo. Então, existiu um tempo determinado por Deus. Deus determinou o tempo. Este foi o tempo de Deus. A nova fé entrou no mundo numa época de paz sem igual. Por quê? Porque todo mundo conhecido, na época, estava pela primeira vez sob o firme controle de uma única potência. Roma era o Império Romano. Ele tinha dominado. E então o mundo estava em paz, ele estava propício para a disseminação do Evangelho. As estradas no Império Romano, que foram construídas, muitas estradas, elas facilitaram, não só os mercadores, né? Não facilitou somente o comércio, mas também a divulgação do Evangelho, porque eles usavam essas estradas. Eles se ligavam e chegavam rápido nos lugares e com segurança. O pensamento e a língua grega abrangente também ajudou muito a disseminação do Evangelho. Porque o pensamento grego, a filosofia grega, o pensamento era a linguagem erudita da época. Então ali eles conseguiam explicar essa questão do Evangelho. Explicar essa questão da necessidade do Evangelho. Eles tinham então essa filosofia acurada, né, mais do que o latim. Então, a elite de romana, estudava grego, não estudava latim. Latim se desenvolveu depois, mas antes era o grego. Era a linguagem dos pensadores. Então, por isso que ajudou nessa divulgação, nessa escrita do Evangelho, ele tinha termos para explicar o que estava acontecendo, que na língua latina não tinha. E nem nas outras línguas da época, né? Os dialetos e tudo mais, mas o grego tinha termos especiais criados pelos filósofos para poder explicar. Então, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, em primeiro lugar, porque o grego tem então essa vantagem, né? De ter essa língua fácil, os termos apropriados para explicar o que estava acontecendo. E também contribuiu a dispersão judia, né? Os judeus contribuíram com a sua dispersão. Eles foram dispersos, então eles acabaram espalhando.
né? Onde iam, eles espalhavam. E também eles tinham o monoteísmo, né? Que ajudou a entender os padrões éticos, as sinagogas, as escrituras, tudo isso contribuiu. Platão e Aristóteles haviam impulsionado a ideia de um monoteísmo, então já vinha sendo preparada essa ideia, né, de um Deus único, porque não era normal ter um Deus único, né? A gente vê nas civilizações antigas que eram politeístas, inclusive a grega era politeísta, mas Platão e Aristóteles já queriam, né, um Deus único, eles já viam essa necessidade. E também muitos outros, né, com eles. Mas houve obstáculos políticos também, não foi só foi um tempo propício para espalhar, não que não tivessem obstáculos, tinha muitos obstáculos. Já bem no começo, a morte do apedrejamento do Estevão já foi um obstáculo, né? Então, muito aconteceu da perseguição dos primeiros evangelistas aí. E tinha obstáculos políticos, religiosos, sociais, econômicos, éticos, morais, culturais e intelectuais logo no começo, que atrapalhou um pouco isso. E como é que foi então a evangelização dos judeus e dos gentios? Como que eles foram evangelizados? Eles foram os primeiros. Primeiro os judeus e depois os gentios. Então, o terreno preparado pelo judaísmo foi o melhor e mais rápido em função de sua dispersão, como a gente já tem falado aqui, né? Antes do ano 66 depois de Cristo, o evangelho progrediu entre os judeus de Jerusalém, da Síria, do Egito e de Roma. Por quê? Porque havia um fascínio pela pessoa de Jesus. Pelo seu ensino, pelos milagres, pelo testemunho pessoal dos apóstolos, como eles pregavam e testemunhavam isso, e pela comunhão alegre da primeira comunidade. Não era algo imposto, era uma vivência normal, espontânea, nada, eles não eram obrigados, mas eles se sentiam compelidos, né? E com entusiasmo, eles eram entusiasmados, então eles conquistaram muitas pessoas. E os cristãos, eles baseavam as suas afirmações muito bem no Antigo Testamento, quanto a um libertador vindo dos judeus. Isso ajudou para evangelizar os judeus. O próprio Evangelho de Mateus, né, que foi escrito para os judeus, é o que contém mais citações do Antigo Testamento. Mas, no entanto, por muitas razões, houve resistências por parte dos que não queriam se converter. Os judeus também perseguiram. Aspectos marcantes do evangelismo aos gentios. Como eles se converteram? Por causa da abordagem flexível do apóstolo Paulo. Abordagem uniforme, né, sem sombra de dúvidas, e os limites da compreensão e fidelidade ao evangelho de Paulo. Ele era fiel, ele abordava com fidelidade e as pessoas não tinham dúvida. Nesse sentido, a estratégia evangelística dos 2 primeiros séculos tinha algumas características. Características até que a gente precisaria retomar, né, hoje em dia. Quais eram as características? Os primeiros cristãos passaram a concordar que o evangelho se destinava a todas as pessoas, em todos os lugares. Então eles não faziam distinção. Como muitos grupos, né, elitistas, né, que querem só para si o evangelho. Dá para citar aí as colônias muito fechadas, né, que não divulgam. Querem viver só para si o reino de Deus, não se contaminar com o mundo e não divulgam. Deus ele se revelou de maneira única em Jesus. A notícia do maior dos acontecimentos precisava ser espalhada em todas as direções. Fatores que se tornaram estratégia. Primeiro foi a geografia, o segundo foi a influência e o terceiro foi a escatologia, segundo o Dr. Grimm.
A geografia a gente viu, né? São as estradas, os limites geográficos, as estradas, as ligações, né? Como a comunicação, né? Entre os lugares, entre as províncias conquistadas, né? Por Roma. Aí tinha a questão da influência, que também era uma estratégia de Paulo. Primeiro, a influência pessoal. Como que eu posso ser influente? Como que o evangelho pode influenciar através de mim, da minha vida? A influência urbana. Como que eu posso influenciar o mundo urbano? Como que eu posso chegar no mundo urbano? A provincial. Como que eu posso chegar a uma província? E global. Como é que eu posso ir até os confins, né, da terra? E essas estratégias elas foram adotadas inconscientemente pelos cristãos. Na questão da escatologia, o período antes do fim não é um tempo infrutífero, pois a época do Espírito, a era da evangelização. Então a gente sabe que a escatologia é a teologia das últimas coisas, né? Dos últimos acontecimentos. Então, e esse período até chegar, esse final dos tempos, né, ou o começo de um novo tempo prometido por Deus, ele não é infrutífero. Nós precisamos ocupá-los. E tendo o Espírito conosco, né, propósito de Deus, é um tempo de evangelização. Então ele vai continuar sendo tempo de evangelização, com ou sem perseguição. Né? Queira o mundo aceitar ou não. E na evangelização dos primeiros séculos, todos participavam com entusiasmo da principal tarefa conferida por Cristo à sua igreja. Então o entusiasmo, ele foi também usado como estratégia. Tá? Talvez inconscientemente deles, né? Que eles não tivessem consciência disso, mas isso ajudou, né, na estratégia evangelística. E quais foram as motivações e métodos dos primeiros evangelistas? As motivações e métodos deles, daqueles que abriram a frente para o evangelho, de uma maneira tão impressionante para o mundo da época, é para nós, no mínimo, inspirador. Então, vai nos inspirar, ela nos inspira. As motivações eram o amor. Vocês lembram daquela passagem que diz, né, vede como se amam, né? Que os de fora falavam a respeito dos discípulos de Cristo, vede como se amam. Como tem sido na nossa igreja isso? Os de fora têm percebido o nosso amor? Como que nós tratamos as nossas diferenças na igreja? As nossas diferenças de opiniões, de estilo, como nós tratamos isso? Os de fora podem dizer, vede como se amam. E pelo amor eram conhecidos os cristãos, também diz, né? Então, isso faz parte do preparo da igreja para a tarefa evangelística. A profundidade da comunhão, o estilo de vida, a coragem, a alegria, entusiasmo, gratidão, responsabilidade, preocupação com os perdidos, a profunda preocupação. E os métodos que eles usavam? A pregação na sinagoga, em reuniões, ao ar livre, ensinando, testemunho pessoal, evangelização nas casas, encontros pessoais e a escrita dos evangelhos. Então, conhecendo a Deus e aos seus propósitos, nós ficaremos desejosos de obedecer aos seus propósitos. Presta atenção, frase do Shedd. Conhecendo a Deus e aos seus propósitos, então nós precisamos aprender de Deus, conhecer mais Ele e os propósitos dele, ficaremos desejosos de obedecer aos seus propósitos. Porque eles nos completam, eles nos dão sentido e significado na vida, muda tudo em nós. Nós não estamos mais sozinhos, não precisamos dar conta de tudo sozinhos. Porque nós temos alguém conosco, alguém que nos guia, que nos orienta. Não precisamos andar desorientados, perdidos, sem saber o que fazer da vida, né? Ou com uma ou com a outra situação, porque é Deus que está
conosco através do seu Espírito. E nós conhecendo então a Deus e aos seus propósitos, como diz Shed, ficaremos desejosos de obedecer aos seus propósitos. E quais são os propósitos de Deus? Que o mundo inteiro venha conhecer a Deus e o seu plano maravilhoso de salvação. Afirmou o apóstolo Paulo, porque de Deus somos cooperadores. Em 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores. Então não somos nós sozinhos, não temos que dar conta sozinhos dessa tarefa, que não é fácil. Por isso, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades viáveis para evangelizar. Seja qual for o método, seja qual for o estilo, seja onde for, nas nossas conversas, nosso interesse pelas pessoas, temos que aproveitar os momentos e com entusiasmo, né? E por isso nós precisamos nos lembrar sempre do que Deus fez por nós, porque senão nós não ficamos entusiasmados. Nós esquecemos rápido aquilo que Deus fez por nós. Não é daí que vem o nosso desânimo muitas vezes? Então lembrar, conhecer os propósitos de Deus, lembrar, conhecer e lembrar, para nos empolgarmos com os propósitos dele. É o que nós precisamos para a tarefa evangelística. E é o que nos ensina a Bíblia a respeito de evangelismo, dos princípios para a evangelização.